Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje eu vou pedir ajuda aí do pessoal da mídia para a gente ler um texto aqui. Esse texto está em Provérbios 16. Nós vamos ler Provérbios 16. Se meu microfone falhar, vocês me avisam, tá bom? Glória a Deus. Provérbios 16. Se quiser aumentar um pouquinho o som do meu microfone, João, pode aumentar. Isso, pode aumentar que eu afasto. Isso, Provérbios 16, versículos 1 ao 3, tá? É um texto bem conhecido da igreja e é um texto que nós já meditamos em outras ocasiões, mas é sempre bom meditar. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Amém? Irmãos e irmãs, desde que lá no Gênesis, principalmente o capítulo 3, Adão e Eva, o primeiro casal, eles quiseram buscar uma autonomia da sua vida. Desde ali, as coisas começaram a dar ruim, começaram a dar errado. Tudo começou a dar errado, porque buscaram fazer algo que não era projeto de Deus. Fizeram algo que não era plano de Deus. E sabe, nós já falamos algumas vezes sobre isso aqui. Nós já falamos algumas vezes sobre isso que estamos falando hoje. E provavelmente, até a volta do Senhor, nós vamos falar mais algumas vezes, ou talvez dezenas de vezes. Porque é importante que nós busquemos estar alinhados à vontade do Senhor. E lembrarmos que muitas vezes, pode ser que muitas vezes, os nossos projetos, sejam eles particulares, sejam eles de ministério, podem não estar alinhados à vontade de Deus. Pode não estar atrelado ao que Deus planejou. Ora, Deus tem planos. Deus também tem projetos. Olha isso. Nós temos um Deus que projeta. Ele projetou, por exemplo, o ser humano e fez. Nós temos um Deus que revela a nós os seus planos. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos e que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Olha isso. Então é interessante nós pensarmos que tudo que vamos fazer ou formos fazer, é importante apresentarmos a Deus. Tipo assim, Senhor, eu vou fazer isso. Se for da tua vontade, abençoa. Se não for da tua vontade, já fecha essa porta logo. Eu tenho plano disso, mas se for um plano que te glorifica, se for um plano que traz a bênção para a minha vida, para aquelas pessoas que me cercam,
Eu peço que o Senhor me ajude a concretizar. Mas se não é também, tira, Senhor. Não deixa acontecer. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não temos coragem de fazer essa oração. Porque às vezes queremos muito alguma coisa. E queremos tanto, tanto, tanto aquela coisa, que Deus me livre orar para Deus falar que não é para mim. Chega algum momento que parece que nós não queremos ser convencidos por Deus. Mas inacreditável, em alguns momentos parece que queremos convencer Deus. Mas a palavra de Deus não diz que nós convencemos a Deus. Mas diz a palavra que nós podemos ser convencidos por Ele. E eu vou usar o nome convencido, a palavra convencida, mas você pode chamar de convertido, convertido à vontade dEle, convertido aos planos dEle. Somos nós, aliás, que precisamos nos alinharmos ao querer de Deus, ao projeto divino, e não o contrário. Adão e Eva, lá no Gênesis, eles já sabiam, conforme a descrição, a narrativa bíblica de Gênesis, eles estavam no paraíso. Olha, e não é o paraíso fiscal, né, que muitos têm hoje. Nós estamos falando de um verdadeiro paraíso, aonde não havia maldade. Imagina só você andar num lugar que não tem maldade. Eita glória! Não tem maldade. O Adão nessa época, acredito, pastor Vioto, que ele nem devia ter nada, né, assim de, sei lá, acho que não tinha muita coisa, né, assim, acumulação de coisas, né, não tinha esse problema lá no paraíso, lá no Éden. Na terra que Deus fez inicialmente. Então imagina só que o Adão, agora eu vou usar uma linguagem bem simples, só para a gente entender, tá? Imagina que o Adão podia deixar, ele deixava lá uma galinha, vamos dizer. Eu não tenho muita coisa que usar aqui, irmão. Vou pegar um exemplo. Uma galinha, vou deixar uma galinha aqui, ó. Ele podia ficar uma semana fora, ele voltava, a galinha estava lá. Né? Ele não tinha esse problema com, eu vou morrer, alguém vai me matar, alguém vai me pegar, alguém vai roubar os frutos, alguém vai fazer isso. Não tinha nada disso. Era uma harmonia completa, uma paz, não havia essa coisa do medo, sabe? O medo. Quando você assiste o jornal lá hoje, você assiste lá o da Pena, que não é mais, né? Não está mais, ou outro, seja quem for, aqueles programas de sangue, sabe, irmão Flaviano? Cidade Alerta, né? Aquelas coisas que você assiste e você vê só crime, você fala, meu Deus, preciso aumentar o muro da minha casa. Amor, amanhã mesmo vou comprar um alarme. Vou botar uma câmera. Vou fazer um registro, comprar um revólver para defender minha família. Você começa a pensar, você fala, cara, o negócio está sinistro, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A palavra de Deus me revela, e eu creio na palavra, que quando Deus fez o mundo, Ele fez tudo e disse que era bom. Ele disse que, a palavra de Deus diz que Ele fez todas as coisas e em cada etapa, ao criar as estrelas, ao criar a lua, o sol, Deus disse, é bom. Ao criar a natureza, os animais, ao criar os frutos, as árvores, a Bíblia diz que Deus disse, é bom, isso é bom. E Deus disse que era bom, todas essas coisas eram boas. Mas quando Deus cria o homem, isso está em Gênesis, irmãos, capítulo 1. Quando Deus cria o ser humano, homem e mulher, diz a palavra de Deus que Deus pela primeira vez disse, e viu Deus que era muito bom.
Não só bom, mas muito bom. E Deus disse que era bom, todas essas coisas Porque eram de boas. tudo que Deus Mas fez, quando Deus o homem cria e a o mulher, homem, isso está em Gênesis. é a imagem e semelhança do Altíssimo. A árvore não é a imagem e semelhança de Deus. O jacaré não é a imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano, homem e mulher, são imagem do Criador. É muito bom, por isso que ele diz, isso aqui é muito bom. E colocou o homem e a mulher para cuidar do jardim, para cuidar de tudo. E deu uma ordem para eles, ó. Vocês podem comer de todas as árvores, ou seja, dos frutos que todas as árvores lhes dão, mas daquele fruto ali específico, uma árvore, uma única árvore, irmãos, em todo o jardim. Uma só. Uma só. Deus disse, não faça isso, não coma desse fruto. E seja literal, ou seja que alguns queiram levar para o lado mais metafórico, não importa, o princípio é o mesmo. Deus deu uma ordem, disse, até aqui é o seu limite, a partir daqui não é mais a minha vontade. E sabe o que importa? Tudo bem que veio a serpente, teve um diálogo cabuloso, né? Esses diálogos cabulosos é um perigo. Teve um diálogo cabuloso com a Eva, a mulher, que ainda não tinha nome de Eva, era mulher. Mas ele convence que ela deveria comer aquele fruto. Mas o interessante, meus irmãos, é que o convencimento dela não é só algo externo, mas é algo que também brota de dentro dela. Esse querer, esse desejar o que Deus não deseja, querer o que Deus não quer, ir para onde Deus não disse que deve ir, fazer o que Deus disse que não era para fazer. Às vezes bate aquela vontade. E eu quero pedir para vocês, abram Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha isso, olha o que a Bíblia diz. Gênesis 3, 6. Olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Para aqui um pouquinho. Você percebe o que ela viu na árvore? Ela olhou e falou assim, rapaz, essa árvore é boa de comer. Ela é boa de comer. Ela está dizendo que é bom. Ela está dizendo que o negócio deve ser bom. Então ela quer, ela passa a desejar. Ó, agradável aos olhos. Tem gente que não quer orar para Deus falar, não quer orar dizendo para Deus, se não for para mim, fecha. Se não for para mim, não deixa. Tem gente que não ousa fazer essa oração, sabe por quê? Porque é agradável aos seus olhos. Porque quer muito. Mas quer tanto, que se Deus fala não, fica triste até com Deus. Fica até triste com Deus. Então, cuidado com o que é agradável aos seus olhos, cuidado com o que é agradável aos seus ouvidos, cuidado o que deseja o teu coração, porque nem sempre Deus está nisso. Não deixa. A gente põe tanta culpa na serpente, ela tem culpa sim, mas olha o que a mulher fez, ela olha, ela passa a desejar, tem também o desejo dela aqui. Ah, irmãos, o diabo é inimigo da nossa alma, o Satanás quer me pegar, o Satanás faz aquilo. E sim, o Satanás é ruim mesmo, é terrível, é inimigo da gente, adversário nosso. Mas só que tem hora que é a gente, irmãos, que olha um negócio e diz, cara, isso aí parece bom, hein? Tem hora que é a gente que olha e fala, nossa, como eu estou desejando isso aqui. Tem hora que é a gente que fala, pô, eu quero, meus olhos querem, meus olhos viram, gostaram, então meus olhos querem.
Irmãos, e eu posso falar, eu posso abrir aqui um leque, né, com várias partes, e falar que isso pode ser na geral, que vai desde pecado, que muitas vezes nos atrai, porque nós somos em essência pecadores, nascemos assim, com a inclinação a coisas que Deus não quer, nós nascemos com essa inclinação. Não é à toa que em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, ele vai dizer o seguinte, olha, andeis no Espírito, andeis em Espírito, Espírito Santo ele está falando, andar no Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, para que dessa forma vocês não façam o que deseja a vossa carne. Porque não existe neutralidade. A gente não quer essa vontade. Às vezes a gente olha e fala, não, mas Deus disse não. Olá, meus amigos. É isso. Eu vou falar um pouco acerca do desfecho, né, do encerramento da mensagem que você estava assistindo até agora, porque lá no culto nós tivemos um problema técnico e então não foi possível, né, manter a transmissão, a gravação da mensagem, né? Mas creio que você tenha entendido até onde você estava assistindo. Eu vou agora resumir a conclusão. Muito bem. Então, muitas vezes, nós temos a dificuldade de procurar falar com Deus, né? Muitas pessoas têm a dificuldade de ousar dizer, Deus, eu quero para mim só o que é para mim, não me deixa fazer aquilo que não é do teu agrado e não me permita estar onde não vai ser bênção, não permita eu ter algo que não vai ser bom para mim. Livra-me, Senhor, do que eu não conheço, do que eu não domino, porque o Senhor conhece todas as coisas. E orar sempre nesse sentido, apresentando os nossos planos a Deus, como estava ali, né, escrito, ou melhor, está escrito no livro de Provérbios, né, lá no capítulo 16, que nós lemos, inclusive, na entrada, no início da pregação, né? E entrega ao Senhor seus caminhos, seus planos, e Ele realizará, né? E o seu plano se realizará. Há caminhos que aos homens parecem caminhos bons, mas só Deus sabe, né, o que é bom para nós. E o texto ainda afirma isso, né? De que nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta certa sobre o que é bom para nós, o que não é bom, o sim ou não, vai vir da boca do Senhor, né? Para o nosso próprio bem. Então nós devemos aprender a orar nesse sentido, falar com Deus. Eu estava dando exemplo de Gênesis, né? Lá no capítulo 3, qual foi o resultado da desobediência, né? Qual foi o resultado de não ouvir, né, a voz do Senhor, de não seguir o plano de Deus, a orientação de Deus? A queda, a ruína, né? Eu não quero entrar nos termos teológicos falando da soberania de Deus, porque o Deus que nós servimos, o único Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele é onisciente, e então Ele sabe passado, presente e futuro na esfera humana. Para Deus é a mesma coisa, né? Ele conhece tudo, Ele domina todas as coisas, Ele é soberano mesmo. Agora, como funciona, né, essa dinâmica divina de trabalhar com o presente, né, permitindo que nós tenhamos nossas próprias escolhas, permitindo que nós possamos ter decisões e lidar com as responsabilidades, né, humanas, mesmo havendo a soberania de Deus. Isso é um mistério. Eu sei que o calvinismo ele tenta trabalhar isso, eu sei que o arminianismo tenta dar uma outra resposta teológica para isso, mas, irmãos, tem coisas que estão nos planos
dos mistérios de Deus que estão acima da nossa capacidade, né? Por exemplo, no livro de Samuel, a gente vê que Deus ele permite que Saul, por escolha do povo, Saul se torne o primeiro rei de Israel. E veja que Deus ele atende ali ao povo, né, pela sua misericórdia. Ele atende o povo que escolhe Saul, né? E então o profeta Samuel, ele vai ungir Saul como o primeiro rei de Israel. E Deus dá vitórias para Saul. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre a vida de Saul. Isso mesmo, Saul chega até a profetizar. Ele é um homem de Deus, né? Só que ele começa a fazer coisas que Deus não se agradava. Ele tem uma tendência de fazer as coisas por conta própria. Esse lance da autonomia que eu falei agora há pouco na pregação. Adão e Eva quiseram autonomia, né? Tomar as decisões independentemente do que Deus disse, sem querer consultar o Senhor. E a ruína é grande. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o pecado entrou, né, na terra, e todo homem, todo ser humano passou a nascer na essência em pecado, e a gente vai ver o pecado se manifestando na vida dos homens até os dias de hoje. Não foi diferente com Saul, né? Quando ele, também sem consultar o Senhor, fazia as coisas da própria cabeça, e muitas vezes até desobedecendo o Senhor. Sacrificou antes de o profeta chegar, acelerou o processo, né? Quando Deus, querendo eliminar o inimigo, deu uma ordem para que Saul não poupasse a vida do rei inimigo, o Saul ele faz de conta que não entendeu a voz de Deus, ou fica com uma certa relutância de executar a ordem do Senhor, sendo que o próprio Samuel, o profeta, pega a espada e executa, elimina o rei, né, inimigo. Lógico, isso falando em termos do Antigo Testamento, tá? A Bíblia não é atualizada, a Bíblia é contextualizada. Então, isso no contexto do Antigo Testamento. Em questões de guerra e conflito. Deus, então, estava ali na guerra com o seu povo, tá? E aí o Saul, ele desobedece a Deus várias vezes. Ele não faz o que Deus diz que é para fazer. E algumas vezes ele não consulta Deus para tomar decisões. E ele vai sendo reprovado. E aí é interessante porque chega um momento que Deus dá um recado, né, para Samuel, dizer para Saul, né, que Saul agora estaria sendo rejeitado pelo Senhor, né? Saul estaria sendo rejeitado como rei pelo próprio Deus. Então a mensagem é essa. Olha que interessante. Se você tivesse, né, hoje, tivesse ouvido a voz do Senhor, tivesse esperado, consultado o Senhor, ele confirmaria o seu reino para sempre. Ele confirmaria o seu reino para sempre. Então você vê que há uma condição ali, né? Não é algo determinado, não há um fatalismo, não há um determinismo, né? O que ocorre é que mesmo com a soberania divina, o que o texto nos revela é que Saul vai sofrer as consequências da própria decisão. Senão Deus não teria falado: se você tivesse ouvido minha voz hoje, obedecido, eu confirmaria o teu reino para sempre. Veja, olha isso, né? Então, a Bíblia diz também: o que plantarmos, vamos colher, né? Tem colheita. Mesmo com a soberania divina, nós não entendemos como isso se dá, né, em relação às responsabilidades humanas e às consequências, tá? Então, que fique claro aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus sempre nos chama para a obediência e para falarmos com Ele, consultarmos a Ele, para tomarmos decisões. E em tudo em nossa vida. Agora há pouco, na mensagem, nós falávamos sobre o pecado, que nós temos que dizer não para o pecado.
né? Dizer não para os desejos da nossa carne. Estava citando Gálatas, por último, né? Estava citando a epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, falando da luta, né, entre carne e espírito, né? E que é para a gente andar guiados pelo Espírito Santo, para não fazermos o que a nossa carne pecaminosa quer. E dessa forma produzir o fruto do Espírito e não o fruto da carne. Isso é uma decisão. E a Bíblia nos orienta para andarmos nesse caminho. Então, fugir do pecado, escolher sempre o que é a vontade de Deus. Mas a escolha na pregação vai além das questões ligadas a pecado. Podem haver questões comuns, né? Questões que não são pecado, mas podem ser decisões erradas, que podem trazer sofrimentos terríveis. Por exemplo, não orar, né, sobre a pessoa com quem começou a namorar, não observar os preceitos bíblicos. Quais são os preceitos bíblicos para um namoro saudável, sadio, um namoro cristão? Quais os preceitos bíblicos que você pode observar uma pessoa, se ela vai ser bênção para você ou não, né? Se posicionar diante do Senhor, orar pela pessoa com quem está namorando e dizer, Senhor, se for bênção para mim, abençoa, né? Que a gente possa chegar ao casamento, que a gente possa realmente concluir aquilo que começamos. Mas se não for bênção, Senhor, não deixa a gente ir avante, né? Não deixa nem sequer esse namoro avançar, ou melhor, nem começar, nem deixa esse namoro começar. É assim que deve ser feito. Entendeu, irmãos? Até aconselharmos os jovens a terem o temor do Senhor, né? Um casamento errado pode ser a desgraça na vida de alguém. Tem homens que podem sofrer terrivelmente na mão de mulheres erradas, que escolheram porque não olharam os preceitos bíblicos de quem é uma pessoa que ama a Deus e que pode ser uma bênção na vida de alguém. Não oraram também pedindo, Deus, esse é o meu plano é casar com essa pessoa, meu plano é seguir em frente, mas se os seus planos forem diferentes dos meus, Senhor, não permita que isso aconteça. Toma a frente. Então, irmãos, é isso que o texto diz, que a gente tem que aprender a consultar o Senhor. Também em qualquer decisão da nossa vida. Aquela empresa é bom para mim? Senhor, eu devo mesmo insistir nessa vaga de emprego, nesse lugar? Senhor, isso vai ser para mim, vai ser bom para mim? Senhor, eu tenho planos de fazer uma viagem. Se for uma bênção, Senhor, se for um motivo de alegria para nossa casa, para nossa família, que tudo ocorra bem. Se não for, Senhor, não deixa a gente ir. Põe empecilho, põe obstáculo, não faz a gente entender, faz a gente compreender que não vai ser o melhor momento de ir. Livra-nos, Senhor, da confusão, livra-nos, ó Pai, da perseguição, livra-nos do mal, né? do desastre, do acidente, de qualquer coisa. Enfim, viver uma vida, irmãos, de oração não quer dizer que algumas vezes Deus não nos permite. Não quer dizer que Deus, né, não vá, em alguns momentos, permitir a gente entrar em prova. Sim, Deus prova a nossa fé. Nós, pela provação, né, pela luta, nós vamos ganhando experiência, né? A Bíblia diz isso pra gente, a palavra de Deus fala isso, né? A gente vai aprendendo a ter paciência na tribulação, e na paciência a gente vai mostrando, vai desenvolvendo nossa perseverança. Essa perseverança é o que vai nos trazer a experiência. Então isso é importante, a gente entender que muitas vezes sim, né? Ou algumas vezes pelo menos, Deus nos permite passar por uma situação, né? E isso é para o nosso desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento também como filhos e filhas de Deus, desenvolvimento espiritual. Porque nessas horas que nós percebemos o quanto temos fé, nessa hora que nós percebemos o quanto realmente produzimos o fruto do Espírito e o quanto Deus realmente pode trabalhar em nossas vidas. E entendermos também que algumas vezes, né, em alguns casos, Deus quer recolher alguém
né? Levar para ele, porque ele sabe de todas as coisas. Aí habita a soberania divina. E não foi por falta de orar, não foi por falta de consagrar, não foi por falta de entregar ao Senhor os planos. Muitas vezes estava no plano do Senhor mesmo, levar, recolher, né? E às vezes alguma pessoa pode vir a óbito, pode acontecer, mesmo debaixo de oração, mesmo fazendo o que é certo, tá? Mas pelo menos você sabe que você orou, você apresentou tudo a Deus. Então, se as coisas não foram como você queria, mesmo com oração, é porque Deus tem o controle, aí sim, está conduzindo todas as coisas. Então você descansa, porque não foi por uma decisão errada sua, não foi por uma decisão, uma escolha errada sua, mas foi porque havia um propósito. E aí Deus vai te ajudar a entender o propósito, ok? Agora, irmãos, Deus nos livre de ser apenas sofrimento, apenas ser desgaste, apenas vivermos desilusões, frustrações, mágoas e outras coisas por escolhas erradas nossas. Não porque Deus tinha um plano para isso, não porque Deus queria nos mostrar algo, nos ensinar algo. Não, 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 não. Como eu disse, há soberania divina, mas há também muitos casos, inclusive a Bíblia nos revela isso, sobre colheitas, né, difíceis, colher coisas ruins, porque a plantação não foi boa, e também tomar prejuízos terríveis, viver um sofrimento grande por conta de escolhas erradas, sem consultar o Senhor, sem consultar o Senhor. E aí, no final, eu li ainda um texto, né, falando da história de Israel, quando o povo sai do Egito com Moisés e entra na terra prometida com Josué. Quando eles estão na etapa inicial de dominar a cidade, eles vão vencer algumas cidades, vão vencer a Jericó primeiro, né? Vão derrubar Jericó. Deus vai agir com o povo e Jericó vai para o chão. E olha que Jericó era uma fortaleza naquela região, naquele período. E a notícia de que veio um povo, né, que saiu debaixo da servidão do Egito, veio um povo numeroso e poderoso, e que Deus era com eles, e que seus inimigos no caminho eram esmagados, né? E que Jericó não suportou e caiu. E os povos ali que viviam nas terras ali, né? Os cananeus, né? Os heveus, os jebuseus, os gibeonitas e tantos outros, eles começaram a ficar estremecidos, né? Com o que Israel vinha fazendo, os hebreus vinham fazendo pelo caminho, com o poder de Deus, com a presença de Deus. Então, ali eles fazem um plano, né? Eles vão até Josué, eles mentem, dizendo, olha, alguns homens, né? Eles fazem uma comissão, e esses homens vão até Josué e aos anciãos de Israel, e pede que poupem suas vidas, porque eles não são moradores dali, eles são apenas peregrinos, forasteiros que ficaram por um período ali, mas são estrangeiros, e então que eles não sofressem ali os danos que os demais da terra sofressem. E aí é interessante porque o texto vai dizer que Josué não consultou o Senhor, Israel não consultou o Senhor para saber se isso estava certo, se poderia mesmo fazer uma aliança com aqueles homens que ali estavam e com o seu povo, né, o povo deles. E o que acontece é que eles estavam enganando Josué, porque eles eram mesmo gibeonitas, né, e eles estavam ali na terra, eles faziam parte daquele povo ali, aquele povo difícil, aquele povo violento, aquele povo mau, eles faziam parte desse contexto. E quando a gente olha a lei, o Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 7, Deus havia dado ordem para o povo de Israel, quando entrasse na terra que Deus prometeu, a terra que Deus deu para eles, era para eles não permitirem, né, que nenhum daqueles povos ficassem ali, mas expulsassem a todos. E se fosse preciso a resistência até o fim, que houvesse então a morte desses povos, né, execução deles, né, por resistência, porque Deus havia dado a promessa de entregar para eles essa terra. Por quê? Porque o povo que ali vivia, esses povos eram povos perversos, que haviam se esquecido de Deus,
e eram povos, né, que tinham muita maldade no coração. Alguns povos ali eram muito cruéis. Então Deus estaria eliminando aqueles povos dali, usando Israel como seu instrumento de justiça. E ao mesmo tempo cumpriria a promessa, dando a Israel a terra que ele prometeu aos seus antepassados, principalmente a Abraão, ok? Sendo Israel descendência direta de Abraão. Então, o que acontece, meus irmãos, é que Josué entra na terra e, conforme Deuteronômio 7, era para eliminar todos os povos que habitassem ali. Mas esses homens, de forma, com muita astúcia, né? Eles vêm e enganam Josué e os anciãos de Israel. E eles fazem um juramento com aqueles homens diante do Senhor, eles fazem um pacto diante do Senhor, que eles não fariam danos algum àquele povo ali, e também iria dar para eles o suporte necessário, inclusive, se necessário for, dar apoios em guerras. E aí, meus irmãos, depois de fazerem isso, o texto é claro, veja o que o texto diz: não consultaram ao Senhor, não consultaram ao Senhor. Leia o texto. Eles receberam o alimento dos inimigos, olha aí. Não consultaram o Senhor, tomaram a decisão por conta própria, por aquilo que eles achavam. Se eles tivessem orado, se eles tivessem apresentado ao Senhor o plano de fazer aliança com aquele povo, certamente Deus teria se manifestado de alguma forma, né, usado uma situação para mostrar para eles que aquele povo era falso, aqueles homens, né, estavam mentindo sobre serem forasteiros, sobre não serem parte dos povos habitantes daquela terra. Deus teria alertado, mas Israel não quis consultar o Senhor. E mais uma vez nós aprendemos que é isso que acontece quando nós não consultamos o Senhor. Dá errado, irmãos, vira um caos a nossa vida. E esse foi o erro de Adão, né? Estamos mostrando aqui que é o erro também, é o erro de Josué nesse momento. O fato é, irmãos, que depois descobriram que foram enganados, mas tinham feito o juramento, e eles não podem quebrar o juramento que foi feito diante do Senhor. São obrigados a preservar esse povo, os gibeonitas que lá estavam. Olha a consequência, isso deu um problemão para eles. Nos textos seguintes nós vamos ver, né, como Josué 10, lá em Juízes, se eu não me engano, no capítulo 3 fala disso também, desse povo que ainda estava lá, ou seja, séculos depois, esse povo ainda estava lá, depois da morte de José, continua dando problema. E lá nos tempos dos reis, irmãos, né, rei Saul, rei Davi, esses povos ainda estavam lá, esses que foram poupados por Josué, dando um trabalho imenso, criando uma confusão para Israel, contra Israel. Então, veja, não consultar o Senhor, Antigo e Novo Testamento, é um grande problema, tá? Um grande problema. Por isso que o apóstolo João, tá, na sua primeira epístola, lá no capítulo 5, como você está vendo aí, ó, ele vai dizer exatamente isso, né? Que se pedirmos alguma coisa a Jesus, no nome dele, né, se for da vontade dele, ele nos ouve, ok? Ele nos ouve. Então, ele vai completar. Se ele nos ouve, se dá a resposta, é porque nós sabemos então que estamos de acordo com a vontade dele. Se ele responde sim, é porque estamos de acordo com o querer dele, ok? Então, queridos, que a gente possa pedir, Senhor, que a minha vontade esteja alinhada à vontade do Senhor, que o meu querer esteja alinhado ao querer do Senhor, que o meu plano não fuja do plano maior que é o plano do Senhor. E dessa forma, meus irmãos, tudo se resolverá, porque Deus sabe todas as coisas e é melhor estarmos com Ele, fazendo nossos planos apresentados, consagrados a Ele, para que tudo vá bem. E quando uma porta se fechar, quando algo não der certo, acredite, é porque Deus fechou para nós devido à nossa oração e entrega de todas as coisas na mão dele. Tá bom? Essa é a palavra, foi assim o desfecho, e peço perdão aí pelos problemas técnicos, né? Mas aqui nesse vídeo deu para concluir aí o desfecho, né? Trazer a conclusão da mensagem, da pregação deste domingo, 10 de novembro de 2024, tá bom? Então, não esqueça, que Deus quer de nós, que nós entreguemos a Ele os nossos planos, que a gente venha conversar com Ele sobre os nossos projetos, pedindo para Ele a bênção, e se não for para ser, que Deus não permita ser, para nos dar o livramento.
e que possamos observar na palavra de Deus quais são os preceitos para agradar a Deus, né? Para agradar a Deus, fazer a sua vontade, não pecar contra Ele, andar nos caminhos dele e tomar as melhores decisões de acordo com os princípios da palavra de Deus, seja trabalho, seja namoro, ou seja qualquer outra coisa, que Deus venha guiar os nossos passos, guiar nosso entendimento para tomarmos decisões corretas. E o que não for para nós, que de modo poderoso, sobrenatural, Ele arranque de nós, tire da nossa vida, para a honra e glória do nome dEle, tá bom? Essa foi a mensagem, terminamos aqui então. Vou deixar agora na sequência o endereço da nossa igreja e também dicas onde você pode estudar teologia, algumas dicas só, tá? Beleza? Até o próximo vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém e também, se você já é inscrito, eu quero te agradecer, obrigado por nos acompanhar, continue nos divulgando. Graça e paz, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR!